Olá, meu nome é Danilo Campos, eu sou contador e especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade e hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Carolina Sabag Salotti, que é advogada criminalista da SPF Advocacia. E hoje eu a convidei exatamente para a gente tratar dos assuntos em torno da pandemia. Essa crise do coronavírus e que todos os empresários estão sendo assolados e que ficam em dúvida se devem ou não abrir os seus negócios em volta de tanta legislação estadual, municipal e até federal e que traz muita confusão na hora de realmente tomar suas decisões dentro da empresa. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Danilo, muito obrigada pelo convite. Boa noite. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão que você tá tratando, eu acho que é importante a gente dizer que não há um consenso sobre o que prevalece. Na verdade, no dia 15 de abril, o STF decidiu por unanimidade que a competência é concorrente, tanto da União quanto dos estados e dos municípios, para legislarem sobre isolamento, quarentena, todas essas medidas. Então, ainda existe no mundo jurídico toda uma polêmica sobre o que vai prevalecer num caso de conflito. Por hora, eu acho que o fundamental é seguir as diretrizes básicas, que são os isolamentos que estão sendo propostos pelos decretos estaduais, agora com uma flexibilização, mas o que pode garantir maior certeza para as pessoas e para os empresários agora é principalmente o decreto estadual, mais até do que o federal, porque o decreto estadual ele é mais específico, agora as aberturas são localizadas, né? Depende da situação de cada estado. E, em última medida, também o do município, porque vai olhar direitinho para a questão da cidade. Mas, na dúvida, é melhor evitar a abertura do que abrir sem ter certeza que pode abrir. Entendi. Então, na verdade, hoje o empresário ele fica com aquela confusão. É a União que determina, é o Estado ou o município? Porque hoje a gente tem os decretos estaduais, aqui no estado de São Paulo a gente é emanado lá do governador João Dória. Temos os municipais, que no caso de Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, e o Supremo Tribunal Federal já falou que já determinou que quem legisla nesse tipo de situação é local, né? É o Estado, e o município pode dar uma afinada naquilo que o governador emitiu, né? Promulgou, certo? Mais ou menos nesse sentido. Há algum tempo atrás, até antes dessa decisão, acho que todo mundo pôde acompanhar que algumas prefeituras estavam abrindo comércio contra a determinação do Estado. Sim. Aí o Ministério Público entrou pedindo fechamento em cumprimento à determinação do decreto estadual. E a maioria das decisões foram no sentido de que o que deveria prevalecer era o decreto estadual. Então, o STF, apesar de ter reconhecido que existe essa competência dos três, da União, dos estados e dos municípios, a gente viu decisões dando preferência para o decreto estadual, quando o decreto municipal era muito contrário às determinações do decreto estadual. Então, assim, se no município houver uma decisão totalmente contrária ou que abra ou que não siga as normativas de abertura por zona, por exemplo, que é o que está acontecendo no estado de São Paulo, por exemplo, se o prefeito de São Paulo ele resolvesse mudar o patamar no qual está a cidade de São Paulo e abrir o comércio antes da hora, isso ia contrariar o decreto estadual e ele provavelmente teria um problema, e os comerciantes, todo mundo que seguisse aquela recomendação. Então, o meu conselho é que se siga o decreto estadual e, na dúvida, que se siga um decreto mais restritivo do que permissivo. Até porque a gente não sabe, mas eventualmente, como a curva ainda está ascendente, provavelmente outras medidas de restrição vão acabar sendo tomadas. Nós estamos abrindo, mas é o que o próprio governador falou. Se eventualmente os casos aumentarem, as UTIs não tiverem mais leito e tudo mais, as medidas serão restringidas novamente. Então, para que os empresários, os comerciantes, a própria população se resguarde, é melhor seguir à risca o decreto estadual. E se houver alguma dúvida entre o decreto estadual e o decreto municipal, avaliar quão permissivo é esse decreto municipal perto do decreto estadual. Mas no caso de Ribeirão, pelo que eu tenho acompanhado, o decreto do município e do estado, eles estão sendo muito convergentes. Então, Exatamente. acho que aqui na cidade a gente não teria tanto esse problema. Exatamente. Bom, doutora, voltando ao nosso assunto principal aqui da nossa conversa, o que os nossos empresários querem saber é
quais tipos de crime que estão previstos no Código Penal, caso haja infração tanto da lei, né, das leis principais, dos decretos promulgados pelo Estado e pelo município, caso eles não cumpram o que está previsto nessas normativas, nessas normas, quais crimes a gente pode enquadrar essas pessoas? Eu acho que você pode até complementar, que pessoas jurídicas não cometem crimes, mas as pessoas, os sócios, pessoas físicas dessas empresas podem cometer esses crimes. Quais são eles? O que você pode falar sobre isso? Bom, existem alguns crimes no Código Penal que tratam sobre a propagação, introdução de uma doença contagiosa. Mas o principal deles, o que a gente tem visto mais na mídia, o que tem sido mais comentado, é o crime do 268 do Código Penal, que é sobre infração de medida sanitária preventiva. O que diz o artigo 268? Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A gente sabe que o Covid é uma doença contagiosa, então, nesse sentido, esse artigo se aplica. Quem que poderia ser acusado de estar infringindo essa medida sanitária? E o que seria essa medida sanitária? Qualquer pessoa pode ser acusada de estar infringindo medida sanitária. Então, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, pode ser qualquer pessoa do povo, pessoa física, pode ser acusada de estar propagando o Covid-19, que é essa doença contagiosa. Aí, aqui no artigo, a gente vê a expressão determinação do poder público. O que é essa determinação do poder público? Qualquer decreto, qualquer lei, qualquer medida, qualquer ato normativo que estabeleça normas de isolamento, de quarentena, de restrição. Então, qualquer pessoa da sociedade que infringir qualquer dessas medidas de isolamento, de quarentena, enfim, tanto as que são de competência do município, ou do Estado, ou da União, e vier a propagar ou introduzir aí o Covid-19, está sujeito a ser acusado pela prática aí do 268. É importante a gente dizer que não precisa que a pessoa tenha Covid, não precisa que a pessoa efetivamente propague a Covid, tá? É um crime de perigo. Isso quer dizer o quê? Que a mera infração da medida sanitária, o mero perigo de você contaminar outra pessoa, acaba sendo um perigo para a sociedade como um todo. Então, a gente fala que é um crime de perigo. Não precisa estar contaminado, não precisa contaminar. Você é punido simplesmente por infringir e pôr em risco, né, a sociedade com a sua ação. A consumação do crime acontece, então, simplesmente em infringir essas normas sanitárias. Sim, não precisa de resultado. É o que a gente fala, que não precisa de um resultado naturalístico. Não precisa que você contamine, não precisa que essa pessoa morra, não precisa de nada disso, tá? Bastou a infração da medida sanitária, e essa medida sanitária ter a intenção de prevenir o contágio de uma doença, você pode ser acusado da prática desse crime. Aí, se eventualmente alguém se lesionar ou vier a falecer em decorrência da doença que você propagou, aí a gente vai ter que analisar caso a caso para ver se daria para a gente discutir um homicídio, uma lesão corporal, mas é tudo muito novo, né? Inclusive para o direito penal. A gente tem até umas discussões, e estamos vendo aí no desenrolar da história como a gente vai interpretar, como a gente vai lidar, o que seria mesmo uma determinação do poder público que ensejaria uma ação penal. Todas essas questões são muito novas. A gente nunca passou por uma pandemia recentemente. A gente nunca passou, não. Na verdade, nos últimos anos, a gente não passou por isso. Então, é tudo muito novo, né, pra gente. Então, isso aí tá sendo uma construção. Então, se vai dar para enquadrar em homicídio, em caso de alguém se contaminar e morrer, se vai dar para enquadrar em lesão corporal, tudo isso existe, é uma discussão aberta, e isso aí vai sendo construído. Então, é melhor a gente se prevenir do Covid e se prevenir da prática de um eventual crime, né? Entendido. Então, concluindo disso tudo, então se um sócio, se um dirigente, se um administrador de uma empresa, ele agir contrário a essas normas sanitárias, contrário a decretos, contrário a diversas normas que existem aí que o poder público está emanando, abrir a sua empresa fora desses padrões, botar em risco funcionários e clientes nisso. Então, a gente pode deduzir que
existe um risco, porque hoje ninguém sabe quem que está contaminado. Ninguém sabe se eu tenho, se você tem. Então, todo mundo está suscetível a transmitir e também a contrair a doença. Então, a partir do momento que uma pessoa coloca os demais em risco, a gente talvez possa enquadrar nesse artigo do Código Penal, então. São duas questões, até retomando uma pergunta que você tinha me feito anteriormente, né? Pessoa jurídica, a empresa, ela não responde por crime, né? A gente tem uma exceção que são os crimes ambientais, mas ela não vai responder por esse crime, a pessoa jurídica, o CNPJ. Mas aí, se a gente perceber que um funcionário da empresa fez isso nada impede que o funcionário seja responsabilizado. Que um sócio tomou, ou um dono de loja, ou um microempresário, ele tomou uma atitude que contraria determinações do poder público, nada impede que ele, enquanto pessoa física, seja responsabilizado. Daí a gente vai ter que analisar caso a caso para ver o que é uma decisão da empresa, o que é uma decisão do empresário, o que é uma decisão do funcionário, enfim. Mas nesse momento, a gente tem que ter a consciência de que não há uma abertura livre e sem restrições, né? Existe determinação de uso de máscara, existe restrição para abertura de estabelecimento, só alguns abrem em determinados horários, com uma determinada quantidade de funcionários, com normas para atendimento do público. Essas normas têm que ser seguidas à risca, porque desrespeitá-las ocasiona, sim, o risco de você responder por esse crime do Código Penal. Portanto, o cidadão, um terceiro, pode chamar a polícia no caso de aglomerações, aberturas indevidas do comércio, irregularidades em torno desses decretos e dessas leis. Sim, na verdade, a discussão em torno desse artigo, ela tem aumentado muito, né, nessa questão do direito penal, de quem estuda o tema, por causa das quantidades de denúncias para a polícia que tem acontecido, inclusive aqui em Ribeirão. Se o seu vizinho está fazendo aglomeração e festa fora da hora, se tem festa clandestina acontecendo, se tem loja que não era para estar aberta sendo aberta, se tem gente andando por aí sem máscara, tudo isso é motivo de, sim, chamar a polícia, e sim, isso pode virar um inquérito, e isso sim pode gerar uma responsabilização criminal. Então é importante que as pessoas saibam disso, porque às vezes parece que, não, ninguém vai chamar a polícia porque você está descumprindo. As pessoas nem sabem que isso pode ser um crime, né? Mas sim, não importa também, tá? Se tem 10 pessoas na sua casa, se tem 7, se tem 3, é para você não fazer aglomeração. O decreto estadual, inclusive, não especifica a quantidade de pessoas que podem se aglomerar, né? Agora teve toda uma atualização, mas até essa recente atualização não tinha uma especificação de quantidade de pessoas. Era para você ficar na sua casa com o seu núcleo familiar. Não é para você fazer festa de aniversário, não é para você fazer festa de casamento, não é para fazer nada disso. Entendeu? E por enquanto essas determinações têm que ser mantidas. Então, se o vizinho está fazendo festa, almoçando de domingo com a avó, com o vô, com o tio, com o primo, é tudo caso de, sim, alguém chamar a polícia, e sim, você pode responder por um crime, eventualmente. Sim. Eu acho que talvez a gente esteja vendo pouco isso por uma falta até de uma fiscalização, né? Por uma falta de fiscalização do poder público. Mas, realmente, se de repente ser necessário, como acredito que seja, né, essa fiscalização intensificar, eu acredito que muita coisa vai sobrar para o direito penal aí discutir, né? Eu acho que muita coisa ainda vai gerar decisões judiciais que a gente ainda nem sabe direito, né? Eu acho que é tudo muito novo, como você disse, né? Eu acho que assim, o direito penal, ele é a última ratio, né? Ele é a última medida que tem que ser adotada na existência de um conflito, para a solução de um conflito. O que acontece, que a gente está vendo com frequência, é que as pessoas, por falta de informação, ou às vezes por falta de escolhas, tem muita gente que não está podendo ficar em casa, a gente sabe disso. Essas pessoas acabam não tendo essa consciência ou essa possibilidade de fazer uma prevenção adequada. E daí surge um conflito e, por falta de outros meios de solucionar esse conflito, a gente fica só com direito penal para resolver.
O ideal seria que as pessoas se conscientizassem, quem realmente pudesse, ficasse em casa, respeitasse as determinações do poder público, fizesse a abertura da maneira como é devida agora, para que a gente não precisasse ter que chamar a polícia, para que a gente não precisasse que a pessoa respondesse por um inquérito. Porque, na verdade, o direito penal resolver essa questão, talvez, quer dizer, provavelmente não vai fazer com que essa pessoa entenda a gravidade do ato que ela praticou. Ou nenhuma pena, nenhuma multa, nada disso vai fazer com que a pessoa entenda o risco que ela ocasionou para outras pessoas, para uma sociedade toda. Porque num caso de pandemia, é assim, é um, o outro, a gente é uma corrente. Não adianta o elo estar fraco. Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que respeitar, porque aí quem não pode ficar em casa, não vai poder ficar em casa. Mas quem pode, vai ficar e a gente vai tentar controlar a situação. No final das contas, o direito penal ele surge meio que para punir, tentar prevenir que outros crimes aconteçam, mas o que importa, o que manda é que cada um olhe para si, para sua consciência, para a gente tentar prevenir. Até porque depois, se alguém se contaminar, vier a falecer por nossas ações, muito mais do que a resposta penal, a gente vai ter que lidar com as consequências disso para o resto da vida. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, que é passar para os nossos empresários, passar para as pessoas a realidade da legislação que a gente tem, a realidade do que nossos atos e as consequências deles podem acarretar. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição para a gente conversar mais sobre temas que o pessoal tenha curiosidade. E só lembrando, né, que além desse crime que a gente comentou mais densamente aqui, existem outros no Código Penal, além de multa, de questões administrativas que o pessoal tem que levar em conta, porque também pode ser punido com a multa ou ou por processos administrativos. Pode Só para doer no deixar tudo bolso completinho. também, né? Pode doer no bolso. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E caso queira receber conteúdos do mundo empresarial, siga-nos nas redes sociais. Até a próxima.